O jogador Luan do Corinthians acabou apanhando dentro de um motel. Torcedores do Corinthians descobriram que jogadores estavam num motel com várias garotas, entraram nesse lugar e acabaram dando uma surra nesse jogador. Os outros conseguiram fugir. Gardinali, você conversou com um dos torcedores que invadiram esse lugar. Conversei com um deles, Passaia. Tudo começou em uma madrugada de protestos. Os torcedores do Corinthians, inconformados com a possibilidade de rebaixamento do time, começaram a espalhar faixas em vários pontos da cidade. Eles começaram a percorrer a cidade, faixa em viaduto, nas avenidas. E na sequência, eles descobriram onde estava o Luan em um motel com algumas garotas. Aí a revolta aumentou ainda mais. Eles disseram o seguinte: como é que pode o Corinthians nessa situação e o jogador se divertindo? Vamos ao motel, vamos invadir o estabelecimento e vamos arrancá-lo de lá à força. E foi o que eles fizeram. Eles descobriram o lugar, né? Descobriram o local. Gardinali, você conseguiu, inclusive, entrar nesse mesmo motel. Você descobriu o número da suíte onde eles estavam. Você entrou nesse lugar para contar tudo para a gente. Para contar tudo. Desde ontem estou em contato com esses torcedores, E comecei a me enturmar, a entender toda essa situação, passar aí o motivo do protesto, as ações que eles estavam combinando, Desculpa, eu vou colocar a reportagem no ar. Foca no Diógenes aqui. Sabe por quê, Diógenes? Por que você está rindo enquanto a gente fala de um assunto tão sério que eu não entendo? Pois é, que eu lembrei de uma frase, Passaia. Tudo eu posso, mas nem tudo que eu posso me convém. É a frase que eu acho que esse jogador não observou no momento que esse time de futebol, que tem uma torcida muito inflamada, muito aguerrida, muito comprometida com o time, vai fazer esse tipo de coisa neste momento, realmente... Mas não está na hora de lazer dele, comandante? Pois é, Desculpe, mas tem treino no dia seguinte. Contra, mas é o que eu falo, ele pode fazer. Aí você está defendendo o jogador. Eu vou colocar a reportagem no ar agora, mas veja bem, no dia seguinte ele tem treino, o time está mal. Eu não estou justificando a agressão, porque eu acho que quando você parte para a violência, você perde a razão. Então vamos deixar, os jogadores e os torcedores são casos à parte. Os torcedores vão responder por isso criminalmente. Agora, eu estou falando da irresponsabilidade do jogador. Independente se você tivesse sido encontrado ou não, você sabe que no dia seguinte você tem treino, teu time está mal e você não está fazendo gol dentro de campo, e aí vai para o motel gastar sua energia. Vá para o inferno, vá longe do Corinthians. Põe no ar. Torcedores enfurecidos que partem pra cima de um jogador. Sai fora! O alvo é o jogador Luan, do Corinthians. Ele está de bermuda branca e é cercado pelos torcedores. Fala que você vai sair do Corinthians, maluco. Momentos antes, os mesmos torcedores percorreram vários pontos da cidade, pendurando faixas que pediam a cabeça do presidente do Corinthians. Tá aí o pessoal estendendo as faixas, quer dizer, o risco de ir para a zona de rebaixamento e o protesto dos torcedores. A invasão do motel foi marcada logo depois, conforme está nessa mensagem enviada às 2h20 da manhã. Se vocês forem para o hotel, encontrarão os torcedores cobrando o jogador Luan. E foi para este motel, que fica aqui na zona oeste de São Paulo, que os torcedores vieram sedentos em busca do jogador. Luan se preparava para entrar na banheira de hidromassagem quando foi surpreendido por uma visita totalmente inesperada. Os torcedores invadiram esta suíte aqui do motel e começaram a discutir com o jogador. Mais do que isso, o arrancaram aqui de dentro, obrigando que ele saísse imediatamente do estabelecimento. Eu estou em contato com um dos torcedores que participou desse movimento e que vai nos contar mais detalhes a respeito de como tudo aconteceu durante a madrugada aqui dentro do motel. Vamos ver se ele nos atende agora. Alô? E é o Gardinali da Record TV, tudo bem? E aí, beleza? Beleza? Eu queria pedir para você explicar o motivo pelo qual você e os demais torcedores invadiram aqui o quarto do motel para retirar o Luan, que estava aqui, com algumas garotas. Então, brother, eu vou explicar para você e você exatamente direto.
Presta atenção, você está vendo a situação que o Corinthians está passando no campeonato. Olha a situação que nós estamos enfrentando. Dias atrás, esse camarada aí foi em podcast dizer que estava querendo uma nova chance de jogar no time. Ano passado, esse cara foi pro Corinthians, foi pro Santos, e quem pagou o salário dele foi o Corinthians. Aí o cara quer oportunidade, nessa fase que tá o time, e com treino pro outro dia de manhã, o cara tá na madrugada em festinha em motel, aí não, né? Mas vocês entrarem aqui e invadirem o estabelecimento, né? Arrancarem o jogador aqui à força, você não acredita que vocês perderam a razão fazendo isso? Quem tá mais na razão? Ele, funcionário do Corinthians, treino de manhã, na festinha durante a madrugada, tem que respeitar a camisa do Corinthians. Isso daí não é só para ele, não é só para o Luan. Isso é para qualquer jogador. O Corinthians tem que proceder com a camisa do Corinthians. Tem que respeitar o manto. Obrigado aí por ter conversado com a gente. Tá aí um integrante da torcida que esteve aqui no motel e acabou surpreendendo o jogador, que estava acompanhado na suíte, junto com algumas garotas, e bem no momento que ele ia entrar aqui na banheira de hidromassagem, acabou sendo surpreendido pelos torcedores em fúria. Depois de ser retirado da suíte, Luan foi praticamente arrastado pelos torcedores por esse corredor que dá acesso a outros quartos aqui do motel. E foi obrigado por eles a sair exatamente por ali. O jogador preferiu não registrar boletim de ocorrência. Fala que você vai sair do Corinthians, mano. Você tá esperando. E aí, Jorge? Passar, eu tenho comigo aquilo que eu acabo de dizer aqui, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Acho que é uma frase importante para quem é uma figura pública. Nesse caso, em particular, o Corinthians passando uma fase como está. Esse jogador, ele está ganhando uma nota por mês e não está nem jogando, Passaia. Então, acho que é inconveniente. Muito embora, na hora de folga pode fazer o que quiser, ele pode. Mas eu não acho que convém. Essa é a minha opinião. Gardinari? Posso te trazer uma informação exclusiva? Por favor. Você sabe por que toda essa confusão aconteceu? Porque muita gente está se perguntando como é que ficaram sabendo que o Luan estava dentro desse motel, dentro dessa suíte, nesse horário. Boa. Ô, Passaia, ele chamou algumas garotas e uma delas foi de táxi. Você acredita que o taxista que soltou a informação: acabo de deixar uma garota no motel tal, endereço tal, o Luan tá lá, foi ele que pediu. O taxista X9, o taxista futriqueiro, ele soltou a informação, a torcida do Corinthians ficou sabendo, rapaz, invadiu o motel. O taxista. A moça ia falando ao celular, de repente, segura olha, a língua amiga, aí. tô indo em tal Exatamente. lugar, você não Luan, sabe com quem eu vou ficar hoje. Tô chegando. É o Luan, jogador do Corinthians, e o taxista só ouvindo tudo. Mas você concorda, Passaia, que poderia ser, foi o taxista, né? Podia ser a recepcionista ou o rapaz que atende lá no motel, podia ser uma camareira do motel. A maior privacidade. É. Não pode, né? Pois é, não pode, mas desculpa, é o comandante. risco de uma figura motel tem que ter pública, né, privacidade, Passaia? então. Bom, a vida que segue, né? O Luan provavelmente não vai ficar no Corinthians depois dessa, e os jogadores ficaram alertas. Vamos bater nessa tecla aqui. Os torcedores também serão investigados pela polícia porque eles cometeram um crime e agora vão ter de responder por isso.